Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Adonias e hoje nós vamos falar nessa videoaula sobre a crase. Tá? Bem, o que é a crase? A palavra crase ela vem do grego crasis e significa fusão. Tá? A crase ela acontece quando nós temos duas vogais A próximas, mesmo que essas vogais sejam de classes gramaticais diferentes. Então, para a gente não repetir duas vezes a palavra A, mesmo que elas sejam de classes gramaticais diferentes, elas vão estar lado a lado. Então, para não ter que escrever dois As em seguida, a gente faz uma fusão desses dois As, tá? Então, tem gente que pensa que crase é o nome do acento. Então, na verdade, não. Crase é o nome que nós damos a esse fenômeno da fusão dos dois As. Tá? Tal fusão é identificada pelo acento grave. Então, o nome do acento é grave. Ok? Crase é a fusão entre dois As. Grave, o nome do acento. O primeiro A dessa fusão, ele sempre vai ser uma preposição. Tá? Ou seja, o termo anterior ele tem que exigir a preposição a. Então, a primeira análise que você vai fazer para saber se ali, naquele momento da oração, vai haver crase ou não, você vai observar qual termo que vem antes do a. Se esse termo exige uma preposição a ou não. Tá? Exemplo, quando eu digo eu me referi à diretora, né? Quem se refere a alguma coisa. Então você percebe que o verbo se referir, ele pede a preposição a. Então aqui vai haver uma crase, vai haver uma fusão. Por quê? Quando a gente fala diretora, a gente fala a diretora, a mesa, o caderno, né? Então nós temos dois As aí. O primeiro A é o A de preposição, porque o verbo se referir pede preposição a, e o segundo A aqui é um artigo, o artigo a, tá? Então nesse momento da fusão, a gente então escreve apenas um A e coloca o acento grave para sinalizar a crase. Tá? Então, eu me referi à diretora. Ok? Muito bem. Um outro exemplo é era insensível à dor. Ora, quem é insensível a alguma coisa. Né? Então, o termo insensível pede preposição a. Então, nós temos aí o primeiro a, que é a preposição, necessário, né? Aqui, que é insensível pede preposição a. Esse segundo a também está sendo um artigo, quando eu digo a dor. Então, era insensível à dor, vai ser craseado, porque nós temos dois as, o a preposição e um segundo a aí, que é o artigo. Ok? Agora observe o seguinte, quando eu digo eu conheço a diretora com acento grave, não. Por que não com acento grave? Porque o verbo conhecer, quem conhece, conhece alguém. O verbo conhecer é um verbo transitivo direto, pede objeto direto, então não, esse termo, né, esse verbo, ele não pede complemento acompanhado de preposição. Então, como ele não se utiliza da preposição a, logo esse a aí não é craseado. Tá? Então, é sem o acento. Okay? O correto é dizer eu conheço a diretora sem acento, porque esse a, né, só vai haver aí um a, que é o a artigo. Tá? Então, eu conheço a diretora sem acento. Ok? Nós vimos que o primeiro a, ele sempre vai ser uma preposição. Agora vamos ver quais as possibilidades, né? O que, é que pode ser o segundo a. Então, o segundo a ele pode ser um artigo feminino, como acabamos de ver nos exemplos anteriores, né? Pode ser o a no singular ou o a no plural, né? As, o artigo definido no singular ou o artigo definido no plural. Então, quando eu digo fui à feira, quem vai a algum lugar.
Então, a gente percebe que o verbo ir, ele pede preposição a. Né? Então, aí está no passado, mas a necessidade da preposição ainda existe. Então, fui a algum lugar. E nós temos esse segundo a, que é um artigo definido, a feira. Okay? Então, eu faço a fusão, coloco o acento para sinalizar essa fusão, o acento grave. Ok? Fui à feira. Muito bem. O segundo a, ele também pode ser aquele a que inicia os pronomes aquele, aqueles, aquela, aquelas, aquilo, né? Então, são pronomes aí demonstrativos. Então, no caso aqui, quando acontece a crase com esses pronomes, vocês vão perceber que nós vamos acentuar esses pronomes, tá? Então vamos lá, olha só. Quando eu digo fui a, que já vimos que o verbo ir pede preposição a, aquele restaurante. Então aqui eu vou fazer a fusão dos as e eu vou acentuar o pronome aquele, tá? Então eu coloco o acento grave no pronome. Fui àquele restaurante, tá? Tranquilo, né? O segundo a, ele também pode ser aquele a que acompanha os pronomes relativos a qual, né, as quais, né? Porque esse pronome relativo, qual e quais, ele já vem acompanhado de a ou as, né? Então pode acontecer de, antes desses pronomes relativos, vir a preposição a, então nós vamos ter que fazer a fusão, vamos ter que crasear. Exemplo, a cidade a qual nos referimos fica longe. Observe que temos aqui o verbo se referir mais uma vez. Quem se refere a algum lugar. E a gramática diz que quando nós temos um verbo que pede preposição a e esse verbo está se referindo a um pronome relativo, a preposição a fica próxima do pronome relativo. Então nós temos o pronome relativo aí a qual e a preposição ela vai se aproximar do pronome relativo. Na hora de juntar a preposição com um pronome relativo, a gente vai crasear. O a da preposição do verbo se referir, nos referimos a, né, com o a do pronome relativo. Então, a cidade a qual nos referimos fica longe, craseado. Então, nós temos aí o a preposição do verbo se referir e o a do pronome relativo a qual. Ok? Se fosse plural, também obedeceria essa mesma regra, tá? O pronome demonstrativo a ou as, né, também é craseado, né, quando houver preposição a antes. Então, esta caneta é semelhante à que me deste. Seria a mesma coisa que dizer, esta caneta é semelhante àquela que me deste, né? Então, quando a gente diz semelhante, é semelhante a algo. Então, o nome semelhante, a palavra semelhante, pede preposição a. E esse segundo a é o a que eu poderia substituir por aquela, por exemplo. Esta caneta é semelhante a aquela que me deste. Né? Então, o pronome demonstrativo aquela pode ser trocado pelo pronome demonstrativo a, que é o mesmo sentido, o mesmo significado. Então, nesse caso aí vai ser craseado, porque temos dois as. O a da preposição semelhante a algo, e o segundo a é o equivalente ao aquela, né? Então, esta caneta é semelhante à que me deste. Ok? Muito bem. Agora nós vamos ver algumas situações onde não ocorre a crase. A crase não acontece diante de palavras masculinas. Então, quando eu digo gostava de andar a pé, pé é um nome masculino, então logo não acontece crase. Aí só temos o a de preposição. Diante de verbos, também só usamos o a de preposição. Ainda há muita coisa a fazer. Então, esse a aí é o a preposição. Nas expressões formadas por palavras repetidas, não craseamos. Olha só.
Quando eu digo ficou cara a cara com o inimigo. Então esse a está aí é o a preposição, cara a cara. E não colocamos acento nenhum. Sempre que temos dois termos repetidos. Tá? Então, cara a cara, face a face, frente a frente. Então, quando tiver expressões assim com palavras repetidas, colocamos somente o a preposição, sem nenhum acento, porque não acontece crase. Não ocorre crase diante da maioria dos pronomes. Olha só. Quando eu digo peço licença a Vossa Excelência é um pronome, né? Um pronome de tratamento. Então, quem pede licença a alguém. Então, esse a que está aí é o a preposição. E o Vossa Excelência, por ser um pronome, não tem nenhum outro elemento antes, porque a maioria dos pronomes não tem nenhum elemento antes, não tem a antes. Né? Então, esse a é apenas preposição. Mas aí a observação. A crase ocorre com alguns pronomes, porque alguns pronomes são acompanhados pelo artigo a. Tá? Então, aqueles pronomes que são acompanhados pelo artigo a, obviamente, pode acontecer a crase se houver uma preposição a antes. Exemplo, fizeram referência à mesma pessoa. Então, mesma aí é um pronome e a gente geralmente usa o pronome mesma sempre com o artigo a antes, a mesma, né? A mesma pessoa, né? A mesma. Então, fizeram referência à mesma pessoa. Então, aí tem dois as. O a do verbo, a preposição a do nome referência, né? Porque quem faz referência a algo, faz referência a alguém. Então, temos o a preposição aí, porque o nome referência pede, preposição a. E nós temos o segundo a, que é o a de artigo que está acompanhando o pronome mesma. Ok? Muito bem. Também não ocorre crase diante de substantivos empregados em sentido genérico. Tá? Então, quando há um sentido genérico, não colocamos crase. Vamos ver o exemplo para entender melhor. Quando eu digo não se referiu a criatura alguma, como eu estou generalizando, não estou especificando que criatura é essa, esse único a que está aí é o a preposição. Né? Quem se refere a algo. Então, não se referiu a criatura alguma, não tem crase, não tem acento, porque só tem o a de preposição, porque eu não estou aí especificando, eu estou generalizando, porque o artigo a, o artigo o, qualquer artigo, os artigos definidos, eles especificam. Tá? Então, como eu não estou especificando aí, não há artigo, só tem o a de preposição. Mas aí observe esse outro exemplo. Quando eu digo não se referiu à criatura, por que eu estou craseando aí? Por que está com acento grave? Porque tem dois as. O a do verbo se referir, quem se refere a algo ou a alguém. E temos o segundo a de a criatura, porque eu estou especificando uma criatura específica. Não se referiu à criatura. Então, nesse caso aí, eu estou especificando. Quem está conversando sabe muito bem que criatura é essa que está sendo aí mencionada. Ok? Muito bem. Diante de nomes próprios de pessoas do sexo feminino, a crase ela é facultativa. Vamos ver aqui um exemplo. Ele fez referência a Sandra. Nesse caso eu posso usar, eu posso fazer a crase ou não. Por quê? Porque tem regiões que falam isso é da Sandra, isso é de Sandra. Né? Então, tem regiões que usam o artigo antes de nomes próprios e tem lugares no Brasil que não usam os artigos antes de nomes próprios. Então, nesse caso, é facultativo. Tá? Vai depender da região. Então, ele fez referência a Sandra. Na primeira oração, só temos o a preposição, né? Para aqueles lugares que dizem isso é de Sandra. Né? E na segunda oração, nós craseamos porque consideramos que temos dois as aí. O a de quem faz referência a algo, né? E o a artigo acompanhando o nome Sandra, levando em consideração que tem regiões que dizem isso é da Sandra. Ok? Muito bem. A crase também é facultativa diante de pronomes possessivos femininos.
eu posso dizer obedeço a minha irmã. Então, nessa primeira oração, esse a que está aí é o a preposição, porque quem obedece, obedece a alguém, segundo a gramática, tá? E na segunda oração nós temos o acraseado, porque tem gente que fala isso é de minha irmã, isso é da minha irmã, mesmo modo. Então nós temos o a preposição, porque quem obedece, obedece a alguém, e temos o a artigo acompanhando o pronome minha, ok? Que também depende da região. Tá? A crase também é facultativa depois da preposição até. Eu posso dizer fomos até a feira. Então, nessa primeira oração, nós temos o a de artigo. Na segunda, nós temos aí o dois as, né, fazendo a crase, tá? E nós temos aí o a de preposição e o a de artigo de a feira, ok? Vamos analisar agora alguns casos especiais. Coloca-se acento grave em expressões adverbiais, prepositivas e conjuntivas formadas com palavras femininas. Então, alguns exemplos aqui. Andava às pressas, saímos à noite, fique à vontade. Né? Então, essas expressões que indicam, né, a forma ou quando, né, você fez algo. Tá? Então, a gente coloca o acento grave. Algumas expressões levam acento grave, mas não ocorre crase nelas. Tá? É apenas uma formalidade da língua. Por exemplo, vendi o relógio à vista. Então, aí não ocorre crase, tá? Não ocorre. É apenas uma formalidade. Eu poderia muito bem aqui dizer vendi o relógio a prazo, né? E você percebe aí que só aparece o a preposição, não tem nenhum artigo aí. Então, do mesmo modo, quando eu digo à vista, não tem essa junção de a preposição com a de artigo ou algo semelhante, tá? Então, por isso, como não há uma situação aí de dois a se juntando, naturalmente não haveria crase, mas é uma formalidade da língua, é acentuado, tá? Com acento grave, ok? Diante de nomes de lugar, vamos analisar. Se o nome do lugar vem sempre acompanhado do artigo a e a palavra anterior exige a preposição a, nós temos crase, tá? Então, se eu digo venho da Itália, você percebe que o da aqui é preposição de mais artigo a. Então, eu sempre falo a Itália, né? Então, obviamente, quando tiver alguma situação, algum termo que antes de a Itália exige a preposição a, vamos crasear, né? Então, quem vai a algum lugar, eu vou a Itália. Então, tem dois as aí, o a preposição, o artigo que acompanha o nome Itália, craseamos. Se o nome do lugar não vem sempre acompanhado do artigo a e a palavra anterior exige preposição a, não temos crase, porque só vai ter a preposição a, porque o nome do lugar não pede artigo a. Então, quando eu digo Roma, eu não falo a Roma, né? Então, eu digo venho de Roma, porque não pede artigo. Do mesmo modo, quando eu for usar alguma expressão em que o termo anterior a Roma tem a preposição a, não vai ter crase, porque eu só vou ter a preposição a. Quem vai a algum lugar, vou a Roma. Ok? Observação. Se o nome do lugar vier especificado, né? Aí, nesse contexto, sim, nós vamos crasear, tá? Por exemplo, quando eu digo vou a Roma Antiga, eu estou especificando. Então, quando eu estou especificando, o nome Roma acaba ganhando o artigo a, porque os artigos definidos, eles especificam. Então, quem vai a algum lugar, temos o a preposição, mais o a de a Roma Antiga. Tá? Observe que quando eu digo venho da Roma Antiga, a gente não fala venho de Roma Antiga, a gente fala venho da Roma Antiga porque a gente está especificando, né? Que é especificamente a Roma Antiga. Né? Vamos ver aqui mais algumas peculiaridades.
Sobre a crase. Não ocorre crase diante das palavras casa, quando casa tiver o sentido de lar e moradia, e nem antes de terra, quando terra tiver sentido de chão firme, pois essas palavras não admitem o uso do artigo a. Vamos ver. Quando eu digo voltamos a casa, né? Então, como casa aqui está no sentido de lar e moradia, nós não vamos crasear. Tá? De mesmo modo, quando eu digo os marinheiros desceram a terra, ao chão firme, né? Então nós temos aí apenas o a, né? Preposição, ok? Mas se esses termos, se essas palavras vierem especificadas, elas vão admitir o artigo a, né? Como a gente já falou anteriormente, o artigo a ele especifica. E aí, se essas palavras vierem especificadas, vai ocorrer a crase. Então eu digo, voltamos à casa dos amigos. Eu estou especificando. Quem volta, volta a algum lugar. E nós temos a casa dos amigos. Nós temos aí o artigo a. De mesmo modo, se eu disser os marinheiros desceram à terra dos anões, nós temos quem desce, desce a algum lugar, e nós temos o a de a terra dos anões, porque eu estou especificando. Ok? Bem, por hoje foi isso. Vejo vocês aí então na próxima videoaula. Até lá!